Boa tarde para você, bom carnaval, segunda-feira, estamos ao vivo aqui para trazer todas as notícias da dupla Grenal e tem muito debate pela frente. Você está dando uma letrinha já para alguém? É óbvio que nós estamos ao vivo. No carnaval Porque tem alguém que não é ao Ribeiro. vivo? Tem muita gente que não é ao vivo no carnaval, Ribeiro. É mesmo? É verdade. Eu acho, é isso. Tem muita gente que nem está no período carnavalesco, inclusive. Mas frente então, às câmeras. eu ia dar um rádios. speech inicial agora, mas aí eu ia atrapalhar a tua abertura. Speech, Aliás, eu no já. caso, é discurso. Eu já atrapalhei, né? Tu já atrapalhou. O Baldasso, por exemplo, está de carnaval, né? Critica os jogadores do Inter, mas ele tira carnaval. Vamos lá, e nós estamos aqui trabalhando para levar até você as melhores imagens e a melhor informação sobre a dupla Grenal. E a gente começa pelo Grêmio, com gramado ruim, pênalti contestado, polêmicas de arbitragem e a primeira derrota do time titular do Grêmio. Estes foram alguns dos ingredientes do jogo contra o São Paulo, em Rio Grande. Antes do jogo começar, o Grêmio já sabia que o São Paulo não seria o único adversário. E logo na saída de bola, deu para ver que o gramado dificultaria tudo. A primeira chance de perigo foi tricolor. A cobrança de escanteio teve um desvio que complicou o Pablo. E o goleiro do São Paulo se complicou sozinho também, depois do chute do Barcos. O time de Rio Grande assustou com o Carlos Alberto de cabeça. O Grêmio tinha todos os motivos para reclamar do gramado do estádio Aldo da Puzo. Mas no segundo tempo, o tricolor teve que se preocupar mesmo com o São Paulo. Já nos primeiros minutos, Marcelo Groi defendeu o chute cruzado de Murilo. O São Paulo estava animado, continuou atacando e marcou com Carlos Alberto. Resultado que deixou a torcida em êxtase. E os rubro-verdes mal podiam esperar por mais um gol. O árbitro viu o pênalti cometido por Wendel. Murilo converteu 2-0. O Grêmio quase descontou na cabeceada de Riveiros. O volante tricolor insistiu. Pablo pegou, mas o rebote sobrou para Dudu. Nos acréscimos, até o goleiro Marcelo Groi foi para a área. Não adiantou. 2-1 São Paulo. A gente sempre pensa em poder mobilizar a equipe, usar a equipe sempre prestigiando o campeonato estadual, né? O que eu acho que as pessoas tinham que pensar nisso também. O que nós queríamos fazer, na verdade, é trazer os jogadores num lugar onde há muito tempo as pessoas não acompanham o time principal do Grêmio. Infelizmente, com a chuva, o campo ficou muito complicado, mas isso faz parte. Eu acho que o São Paulo foi merecedor da vitória, competiu muito, se dedicou muito. A gente não tem que de maneira alguma agora tirar o mérito da equipe de São Paulo. Bom, o debate sobre o jogo já começou antes do jogo, durante a matéria. A gente já está debatendo aqui. Eu tenho algumas opiniões, sei que os amigos também têm. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, Tá. né? Eu só quero saber o seguinte, nós vamos falar sobre árbitro agora ou depois? Depois, né? Mais pra frente. Tá, então deixa eu só... É que falar do jogo vai ser um pouco difícil, né? Porque Não, a bola não andava. não dá pra falar O cara assim. pisava no quebra-mola, num buraco. Tá, O estádio Aldo da Puzo com imagens em rede nacional aí mostrou uma imagem de Rio Grande para todo o Brasil que a gente não gostaria de mostrar, porque Rio Grande, que está na primeira divisão do futebol gaúcho, que recebe verbas da televisão, não investe como deveria, nem sequer para arrumar o gramado do seu estádio, e aí recebe a dupla Grenal lá com toda a visibilidade possível e mostra esse tipo de imagem. Eu lamento profundamente. O nosso campeonato gaúcho, ele fica com uma imagem terrível, não só aqui para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Tá, posso começar com a sua permissão, comandante? Eu podia falar primeiro ou não? Eu pensei que o senhor já havia terminado. Não, tá bem, eu só dei um recado, agora você pode falar. Tá, Tem bom, até as duas aí. Fica à vontade. Beleza, não, que bom que tem bastante tempo, porque eu quero dizer algumas coisas. E depois eu vou falar sobre a arbitragem. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte para vocês. O Grêmio decidiu colocar os titulares nesse jogo. Eu diria, nessa história de poupar jogadores, escolher jogos para botar times titulares e tudo mais, o que é perfeitamente aceitável, especialmente para o Grêmio, que tem uma Libertadores e tudo mais, era o jogo menos recomendado. Viagem longa, gramado... Ou vamos dizer que ninguém sabia que o gramado era ruim. Todo mundo sabia, tá? Porque não foi o primeiro jogo do São Paulo de Rio Grande no Gauchão. Bueno, então, eu acredito, aí é uma leitura minha,
né, que o Grêmio foi com o time titular por um favor que o Grêmio fez ao São Paulo de Rio Grande. Que a gente sabe, tá mal das pernas. Não sei se você sabe. Favor. É um favor. Favor financeiro. Favor financeiro. É. Por quê? A gente sabe que quando a dupla Grenal vai com o time reserva, não dá público. Vi de Veranópolis que o presidente do VEC ficou furioso Mas com o o Grêmio ganha Internacional. o que com isso, com esse favor financeiro? O Grêmio não ganha nada. Mas daqui a pouco, o que eu acho? O São Paulo está passando por sérias dificuldades. Tá, e a culpa é do Grêmio? Tchê, mas deixa eu terminar, Tchê. É tu te enrola, né, Tchê? Não estou me enrolando, estou tentando falar. Então, o que eu imagino? O São Paulo de Rio Grande, que esta direção herdou tudo que está aí, é que vocês não sabem, né? Pois eu entrevistei o presidente do São Paulo de Rio Grande, tá? E ele se queixava da estrutura que ele pegou. Que o estádio estava em mais condições, que não foi investido nada no estádio. Então, ele já pegou com essa situação e sem dinheiro. O que acontece? O Grêmio deve ter feito um favor para lotar o estádio para dar dinheiro para o São Paulo. É a única explicação. Agora, tem uma coisa, para terminar esse preâmbulo, que eu vou dizer para vocês. Foi ótimo tudo que aconteceu. Foi excelente. Primeiro lugar, mostrou que o Grêmio titular não pode estar dançando carnaval, né, na aula das baianas. Quer dizer, teve obstáculos, intempéries e acabou não convencendo. Segundo lugar, foi ótimo para alguns jogadores sofrerem com a marcação, sofrerem com o gramado ruim, porque é realmente um verdadeiro teste pelo que vem pela frente. Porque não pensem vocês que os gramados da Libertadores da América são uma maravilha, tá? E em terceiro lugar, provou, né, que o Grêmio titular é um e o Grêmio grupo principal é outro. E aí já vou te roubar a tua tese, Paulinho, tá? Não, mas eu nem falei no programa. Falou ainda. Porque o Grêmio só perdeu o jogo depois que os seus principais jogadores saíram de campo. É que eu disse fora do ar, né? Eu sei então disso. vou dizer no ar agora. Então diga agora, Paulinho. Vou defender a questão do grau. Que fui no embalo, Paulinho. Vou defender a questão aqui não do gramado ruim, não é isso. Tá? Sou contra o gramado ruim, contra as condições que foram dadas aos torcedores e ao time do Grêmio. É o que interessa isso, torcedores do time do Grêmio, o resto não interessa. Então as condições foram péssimas, certo? Mas a questão é o seguinte: jogador de futebol, o bom jogador de futebol, ele tem uma condição muito boa de se adaptar a qualquer gramado. Não é o ambiente que se adapta ao homem, é o homem que se adapta ao ambiente. Boa, Paulinho. Isso o bom jogador de futebol sabe fazer. Pelé se adaptava em qualquer chão, ele jogava. Não precisava usar esse Não, mas eu vou usar o Pelé, bem. que é o maior de todos. O Pelé aprendeu a jogar futebol, sabe aonde? Chão batido, terra, buraco. Quando você é bom, quando você joga futebol, eu não posso dizer isso porque eu não sei que eu não jogo nada, certo? Mas eu jogo. Não é verdade, Paulo. Mas o bom jogador de futebol tem uma condição melhor de se adaptar às intempéries, seja do tempo, do próprio gramado. Se a bola quicou antes, o bom jogador sabe matar de canela, matar na coxa ou qualquer lugar do corpo. O ruim não sabe fazer isso. Então, o Grêmio não perdeu o jogo por causa do gramado. Isso eu não aceito, tá? E outra aceito coisa. Aceito que... o senhor espere. Eu aceito que... E outra coisa, Paulinho. Os jogadores do Grêmio já entraram preocupados com o gramado. Sim, mas é que uma coisa é gramado, outra coisa é um pântano. O estádio Aldo da Puso não é um gramado, é um pântano. Então é o seguinte, eu quero recomendar o seguinte. Atenção, o Grêmio que perdeu uma partida no piso sintético, que ali não tem buraco, né? Mas também é ruim. Não, mas tinha calor, cara. Tá. Perdeu por calor. Muito calor. Então, as intempéries estão atrapalhando o Grêmio. Então, se tem calor e piso sintético, não dá para jogar. Se tem buraco e poça d'água, também não dá para jogar. Olha, vamos parar com essa bobagem, entendeu? Porque isso aí faz parte do jogo. Gente, vamos começar. Vamos começar então no início, tá? O campeonato está sendo disputado por tantos clubes com os seus respectivos estádios. Este estádio, inclusive, começou interditado, não sei se vocês lembram. Sim, tá? Deveria continuar. E não era por causa do gramado. Agora tem o seguinte, o Grêmio sabia que o gramado era assim, ou não sabia? Tá, Ribeiro. Então por que não reclamou antes? Ribeiro. Se o Grêmio estava tão preocupado com o gramado, então por que botou os titulares?
Então, vamos parar com essa conversa fiada. Gente, mas peraí um pouquinho. Tá, Ribeiro, olha só, perdeu o jogo, e daí? Perdeu o jogo, foi menos mas a desculpa não é o gramado. Deixa o Cadu falar o gramado também. O gramado ruim, nós temos vários gramados ruins. Esse tá péssimo, tá péssimo. Ribeiro Neto, mas não foi por isso que o Grêmio perdeu. Depois do O programa, Grêmio perdeu porque foi menos competente que o São Paulo. Ribeiro Neto, se o Grêmio tivesse ganho o jogo por 25.000-0, o problema do gramado continuaria sendo o mesmo. Nós não estamos mais na década de 70, década de 60, nós estamos em 2014, onde os clubes investem para ter uma estrutura milionária, fantástica de futebol totalmente profissional. Não é o caso do futebol gaúcho. Em que mas deveria, justamente né? por isso que estamos falando. Não é. É o caso de Inter e Grêmio. É o caso de Inter e Grêmio. E no caso, mesmo que o Grêmio tivesse ganho o jogo, ninguém está dizendo que o Grêmio perdeu por causa do gramado. Não teria nenhuma reclamação. Não. Ninguém não. O Grêmio disse que perdeu para a arbitragem do gramado. É isso aí. Nós não estamos dizendo, o Grêmio disse. Não, mas o Anderson até deu os méritos pro São Paulo. Ninguém falaria nada. O Anderson deu os méritos pro São Paulo também. Se o Grêmio vencesse, ninguém falaria nada. É o gauchão, eu dizer. O técnico Anderson Moreira deu também os méritos pro time do São Paulo. Só que a questão do gramado não é simplesmente como os mais antigos podem estar pensando, o gramado é ruim, porque o gramado é ruim. Nossa, a questão... Nós dois aqui, os mais antigos. Incluindo vocês, não é verdade? Nós dois. A questão não é o gramado ruim. Nós dois. A questão não é o gramado ruim quando se vai jogar em Recife, nos Aflitos, na Ilha do Retiro, que tem gramados ruins. O gramado, eu estava lá, o gramado do Estádio Aldo da Puzo era um absurdo. Impossível de se jogar um futebol profissional no ano de 2014 naquele tipo de gramado. Eu pensei antes do jogo, o Grêmio é com os titulares, eu pensei antes do jogo, talvez, olhando o estado do gramado, o Anderson Moreira de última hora talvez tire um ou outro jogador, que ele acabou fazendo no intervalo do jogo. Porque o gramado não era uma questão de, o gramado estava embarrado por causa da chuva. O gramado tinha desníveis, buracos, ali na intermediária, não essa que a gente está vendo na imagem, mas na outra intermediária, tinha uma espécie de elevada na intermediária ali, uma elevada na intermediária, que impossibilita a prática de futebol profissional. A gente não está mais falando de um gauchão de 30 anos atrás. Deixa eu está falando de um futebol profissional. O Carlos Eduardo de la Rocha. Responsabilidade, um gramado numa primeira divisão do gauchão, no futebol profissional, independente da divisão do campeonato, tem um gramado desse tipo. Carlos Eduardo de la Rocha, meu nobre companheiro de grande talento, né? De grande talento, e eu não vou dizer o futuro, porque você já é uma realidade. Eu poderia ser oportunista, mas não vou ser. Por enquanto é confete serpentina. Claro, porque depois... Então, eu só quero dizer o seguinte, eu não sei se é bom ou ruim o que eu vou dizer, mas eu quero só te lembrar, porque você sabe disso, é óbvio, você estava usando seus argumentos, né, porque te favorece, o que é normal num debate. Isso aí que nós estamos vendo não é videogame. No videogame, você conserta tudo. Você vai ali, você só escolhe o estádio, você escolhe o time. Me corrija se estiver errado na questão do videogame. Mas, pelo que eu vi lá com meu filho, é assim, tá? Você escolhe se neva, se chove, né? Você escolhe o cenário perfeito do videogame. Esta é a vida real. A vida real é essa. Eu quero te falar o seguinte, eu que sou mais... eu que sou mais antigo... Entendeu? Sou mais antigo mesmo. Quero te dizer que jogadores muito melhores, mas muito melhores que o Grêmio tem, tá? Jogaram nesse tipo de gramado e nem por essa razão ficaram chorando como estão chorando agora. Tá? E isso não quer dizer que é 70, 80, 90. Quero te informar que na Europa se joga com um gramado coberto de neve e que dificulta a prática do futebol igual. E por isso, muitas vezes, os jogos com neve são adiados. Porque não há condições. E muitas vezes não são, tá? Então, vamos parar. Isso aí é uma... Não vou dizer que é bobagem, porque eu estaria te ofendendo. Mas isso aí é um mimo. Não, ofendendo, inclusive, a pauta do programa. É um mimo. Isso é um que está debatendo isso. Isso aí, sabe, é uma desculpa esfarrapada. Tá? Isso que eu quero dizer. Ribeiro, isso é futebol profissional. Isso é futebol profissional. E o Grêmio, para minha surpresa... Isso é futebol profissional. Para minha surpresa, o Grêmio se abateu com a derrota. Assim, o Ribeiro defende. O Ribeiro está defendendo. O Baldasso não está aqui, só tu quer falar no grito. O Ribeiro está defendendo no programa aqui. O Ribeiro defende no programa aqui algo que eu não defendo. O Ribeiro defende os gramados ruins. Não defendo, mas faz parte do jogo, Paulinho. Não pode fazer parte do jogo, Ribeiro. Eu não estou defendendo o gramado ruim do São Paulo lá, do Alto da Puzo. Não é isso. Eu não estou defendendo. Estou defendendo o seguinte.
O Grêmio não pode dizer que perdeu para o gramado, não perdeu para o gramado. Se for assim, então, consequentemente, vou encontrar, então, times do futebol gaúcho que são melhores que o Grêmio. Uma análise simplista. Por quê? O Grêmio foi lá, perdeu para o gramado. Outros times foram lá e ganharam de São Paulo. Então, esses times que foram lá e ganharam de São Paulo são melhores que o Grêmio. São Paulo fez uma Copa do Mundo. Também. Não estou defendendo o gramado ruim, não é isso? Gente, é tão simples. Agora eu vou falar mais pausadamente, porque eu realmente fiquei nervoso. Por favor. Vou falar de forma lúdica. Olha aqui, ó. Gente, o Grêmio perdeu o jogo. Por quê? Por que o Grêmio perdeu o jogo? Vamos lá, então. É mais difícil para o técnico time do Grêmio, né, se adaptar às condições do gramado do que o São Paulo, que joga lá sempre? Claro que é, mas isso vale para qualquer campo, inclusive os bons. Os que jogam em casa têm mais familiaridade com o campo de jogo. Então isso é normal. Outra coisa. O São Paulo fez uma Copa do Mundo. Estava lá embaixo da lanterna. Está mais acostumado a jogar no pântano, né? Estava mais acostumado, jogou como se fosse o último, estava estreando o treinador e tal. E o time do Grêmio, me pareceu, tá? Especialmente no segundo tempo, que o time do Grêmio estava tentando administrar, passar o tempo, entendeu? Né? Não pôde fazer carnaval e tal, ficou ali, sabe, se cuidando, não querendo pisar na lama e tal. Pareceu, mas também não foi por isso. Não. Gente, o que custa admitir? Isso aí é mais honroso. O que custa admitir que o São Paulo jogou mais que o Grêmio? Tu admite que não é só a tua opinião pode estar certa? Claro. E de que o gramado realmente estava uma porcaria e que teria influenciado no jogo? Eu, ao contrário do senhor, eu sou um democrata. Não parece. Democracia, não parece. Tu está querendo impor aqui a tua opinião como se só ela fosse verdade. Eu só estou debatendo com os amigos. Tu está dizendo que é tão simples admitir que o Grêmio perdeu para o São Paulo. Não falei o Grêmio que é perdeu simples. também para o gramado. É honroso. A gente tem que ter hombridade. Quando o nosso oponente é melhor que a gente... Os outros podem falar. O São Paulo não é melhor que o Grêmio. Mas foi o São Paulo não é melhor que o Grêmio. Não foi. O Grêmio teve um pênalti inexistente e um gramado horroroso para jogar, assim, Ribeiro. A primeira frase que eu falei no programa foi: mesmo se o Grêmio tivesse ganho o jogo, a discussão seria sobre o gramado, no qual é impossível jogar o futebol profissional no ano de 2014. Não seria. Ninguém ia falar nada. Seria assim, porque o gramado futurologia não dá pra gente fazer. E mesmo assim, o técnico Anderson Moreira deu os méritos para o São Paulo também. O gramado não foi o principal, mas foi um dos motivos que prejudicou e vou dizer mais, prejudicar qualquer um ali. Mas só para terminar, eu quero falar se é verdade essa minha leitura, é uma leitura apenas, que o presidente Koff fez, ou seja, colocar o time titular, para ajudar o São Paulo, eu acho que o fez muito bem. Eu acho ridículo tá? isso. Tão ridículo quanto cogitar isso, é isso ter acontecido. Eu nunca usei essa expressão com o senhor, o senhor está me ofendendo. Não, eu estou dizendo que é ridícula a medida do Grêmio, se é que isso é verdade. É que eu penso isso, o Grêmio nunca pensou. Cogitar isso é ridículo. Sou eu que penso. Estamos aí. É ridículo. Desculpa, é ridículo. Tá bom. Rapidamente, Chico. O telespectador faça o seu julgamento. Rapidamente, Chico. Eu sou... Cara aí, Tchê. Pô, deixa eu falar também. Não, o Ribeiro não quer falar. Deixa eu falar também. O Cadu quer falar. Nós precisamos falar no programa também aqui, né? Senão eu vou embora. Isso aí, Paulinho. Estou trabalhando no carnaval aqui. Vai lá, Paulinho. Vai lá, queremos ouvir, Paulinho. O Ribeiro falou a questão de Copa do Mundo feita pelo São Paulo, tá? Aí o recado para os clubes do interior, tá? Que não é questão do gramado, tá? O Juventude contra o Internacional há 3 rodadas fez Copa do Mundo. O Veranópolis fez Copa do Mundo. Pessoal do interior, eu sou oriundo do interior, então posso falar. Também sou, Paulinho. Grande Vacaria. De Vacaria. Alô, pessoal do Glória. Alô, ganhamos no Avenida no fim de semana, 2-0 para nós, contra o Avenida. Mas tudo bem, não interessa agora. A questão é a seguinte, o interior faz Copa do Mundo contra a dupla Grenal? Não, tem que fazer Copa do Mundo. Você do São Paulo, alô, direção do São Paulo, faça a Copa do Mundo contra o Juventude, contra o Caxias, contra o Brasil de Pelotas, certo? Contra o Esportivo de Bento. Não faça contra a dupla. A dupla é para jogar e perder para a dupla Grenal. Faça contra o interior. Aí o São Paulo, se tivesse feito Copa do Mundo dos demais jogos do Gauchão, não estaria hoje brigando para não cair. O interior só faz Copa do Mundo contra a dupla. Faça a Copa do Mundo interior contra os times do interior. É o meu recado. Não gostou? Não tem importância.